Eu queria passar agora a palavra para o professor Fábio Papes, do Instituto de Biologia da Unicamp. O Fábio eu conheci há bem pouco tempo, e ele está fazendo um trabalho também realmente maravilhoso na área de, acho que é genética de autismo, usando modelos de organoides e investindo em terapia gênica. Então, a gente também está muito contente em ter o Fábio aqui e possibilidade também de abrir novas colaborações. Acho que isso é muito bom. Como a Helena falou, a gente precisa unir os esforços, que são poucos os pesquisadores na área, e muito trabalho para fazer, né? Então, acho que quanto mais a gente conseguir trabalhar junto, acho que é melhor para a pesquisa em autismo. Muito obrigado, Fábio, pela sua presença. Infelizmente, ainda virtual, né? Tomara que no próximo ano a gente faça presencial. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela introdução, professora Rita. Clara, é um prazer estar aqui, também poder falar um pouco sobre terapia gênica, essa estrada de investigação que começa agora e vai levar algum tempo ainda, algo que está se iniciando, mas que a gente coloca muita energia para que seja uma terapia disponível para as famílias com crianças com TEA no futuro mais breve possível. Agradeço também aos organizadores aqui do evento, é um prazer estar falando com vocês. Eu montei uma apresentação bastante curta e simplificada para ter bastante acesso às famílias que nos assistem, para contar para vocês o que temos feito nesse assunto, terapia gênica. Mas daí acho que vai sobrar um bom tempo para que a gente possa ter perguntas das famílias ao final. Muito bem, e depois eu vou apresentar o time de pesquisadores que trabalhou conosco e que colaborou conosco em vários lugares do mundo para que esse estudo fosse possível. Um estudo relacionado à terapia gênica. Então, terapia gênica pode ser descrito, e é algo que eu vou detalhar um pouco melhor mais para frente nessa minha apresentação. Terapia gênica pode ser descrito como essa estratégia terapêutica onde se corrige o problema genético de início, quer dizer, aquele problema, aquela alteração genética que é causadora da doença, da condição, vai ser corrigida para que haja uma mudança substancial desde o início, né, no processo de desenvolvimento da doença. A palestra do professor Alex, ontem à noite, fez uma alusão à terapia gênica no contexto da síndrome de Phelan-McDermid, e hoje eu vou apresentar os dados, bem de forma simplificada, que nós temos a respeito desse mesmo assunto no estudo da síndrome de Pitt-Hopkins, que é uma das síndromes do TEA. Eu queria começar, né, contando para vocês onde mais ou menos essa estratégia terapêutica de nome esquisito, terapia gênica, aparentemente assustador, se encaixa dentro do que nós conhecemos aí das estratégias terapêuticas que estão disponíveis para a TEA. Então, acredito que todos vocês saibam, existe um conjunto de terapias e programas educacionais já disponíveis para crianças com TEA, então terapias comportamentais, terapia ocupacional, fisioterapia e tratamento com fonoaudiólogos. Em muitos casos, programas educacionais específicos, acho que vamos ouvir falar um pouco sobre isso também hoje, em outras apresentações. Em alguns casos, há evidentemente a prescrição de medicações para tratamento de sintomas específicos, quando necessário, mas aquilo sobre o qual vou falar hoje, a terapia gênica, se insere dentro dessa outra categoria, né? Outras terapias que agora começam a ser desenvolvidas e testadas e que possivelmente no futuro estarão disponíveis, se não para todas as crianças, para muitas. Para a gente compreender como funciona a terapia gênica, eu vou apenas recapitular algo que foi comentado ontem na palestra do professor Alex e que também a professora Rita resumiu no início da nossa manhã hoje, com relação às bases genéticas dos transtornos do espectro autista. Então, né, relembrando que dentro das células existem o núcleo e dentro do núcleo os cromossomos, nos cromossomos está o nosso material genético, o DNA,
e acreditamos hoje que o TEA é causado por alterações genéticas. Evidentemente, existe um grande conjunto de crianças cujas bases genéticas para a sua condição ainda são desconhecidas. Esses casos que a gente chama idiopáticos ainda permanecem sob estudo. Acredito que ficou claro para todos da apresentação da professora Rita que para compreender esse conjunto de casos a gente precisa de uma casuística muito grande para tentar estabelecer correlações muito fortes e precisas sobre alterações genéticas específicas e a condição. Existem alguns casos em que a participação de vários genes se vislumbra como algo bastante claro. Então, esses casos chamados de multifatoriais, onde o TEA é uma consequência da atuação de vários genes atuando simultaneamente quando alterados, com contribuições pequenas ou médias, e que eventualmente vão levar ao aparecimento dos sintomas. Mas existem alguns casos de crianças com TEA, de casos específicos de síndromes que são causados por alterações em apenas um gene. E é evidente que se procuramos testar esse novo método de tratamento, corrigindo logo de início, logo na sua incepção, qual é o gene alterado, evidentemente que isso pode ser executado com mais facilidade quando a condição é causada por alteração em apenas um gene, pois é apenas ali que nós precisamos focar em relação à terapia gênica, ao invés de corrigir várias alterações genéticas simultaneamente. Então, muito do nosso estudo, assim como foi mencionado para a síndrome de Phelan-McDermid ontem à noite pelo professor Alex, foca numa síndrome específica do espectro do TEA que é causada por alterações em apenas um gene. Que condição é essa? É a chamada síndrome de Pitt-Hopkins e ela é causada por alterações em um gene conhecido como TCF4. Então, existe um conjunto de sintomas e manifestações clínicas para as crianças portadoras dessa síndrome, algumas que são típicas do TEA, como movimentos estereotípicos, atraso cognitivo. A quase totalidade das crianças com essa síndrome não tem o desenvolvimento da fala, e existem várias outras ainda características clínicas bastante debilitantes, como atraso no desenvolvimento motor, hipotonia, constipação, que requer frequentemente hospitalização, e em alguns casos convulsões, problemas respiratórios, problemas urinários. A lista aí não é completa, existem outros sintomas, mas acho que o foco aqui são esses mostrados, porque evidentemente tem a ver com o nosso seminário de hoje, né? Muito bem, como eu disse, a terapia gênica, ela tem essa função, esse objetivo inicial de corrigir a alteração genética que causa a doença. Então, uma vez identificado o gene que tem aquela contribuição substancial para o aparecimento dos sintomas, para o desenvolvimento da condição, então, o objetivo é corrigir essa alteração genética de alguma forma. E aí, corrigir, causar, levar a uma melhora nas condições do paciente desde o início. Então, tem aqui um resumo do que, bem didático, eu acho, do que vislumbra-se para a terapia gênica. Nessa primeira linha, se a gente pudesse olhar dentro das células de uma pessoa sem a condição genética, uma pessoa que não tem mutações, vocês todos sabem que para a maior parte das nossas células existem duas cópias da maioria dos genes, e esse gene em específico, o gene TCF4, está presente em duas cópias, e as duas cópias precisam funcionar muito bem para que a célula e o organismo funcionem de forma adequada, para que o organismo se desenvolva, especialmente o sistema nervoso. E eu represento esses dois genes atuando, ativos, de forma normal, com essas velhinhas acesas aqui. Na criança com a síndrome de Pitt-Hopkins, o que ocorre é que uma das cópias desse gene TCF4 não é mais funcional, ela não tem mais aquela atividade e que antes possuía, representada aqui por essa velhinha apagada. Essas células, elas ainda possuem uma das cópias do gene TCF4 funcionando corretamente, ativa corretamente, mas isso não é suficiente
para que a célula neuronal e outras células do sistema nervoso executem as suas funções. Então, na terapia gênica, existem muitas alternativas para corrigir esse problema genético de início, muitas. Eu vou apresentar aqui duas delas, que são as estratégias, vamos dizer assim, que nós, no nosso grupo, temos atacado, utilizado há alguns anos. Então, uma das propostas de terapia gênica é se conseguíssemos introduzir dentro das células do paciente uma terceira cópia do gene TCF4, funcionando normalmente, representada aqui por essa velhinha acesa. De forma que agora a célula do paciente teria uma velhinha acesa que ele já possuía, uma apagada que não está ativa, como eu disse para vocês, mas aquela terceira cópia introduzida, substituindo, entre aspas, a função da velhinha apagada. De forma que as células agora têm duas velhinhas acesas e potencialmente podem retornar à sua função, à sua atividade, ao seu funcionamento normal. Esse é um tipo de estratégia de abordagem que nós temos testado para a terapia gênica da síndrome de Pitt-Hopkins. E depois eu vou contar detalhes de como isso é feito nos próximos slides. Uma outra abordagem possível é uma abordagem em que nada é introduzido de novo nas células do paciente. Porque o paciente possui uma das cópias ainda funcionando, uma velhinha acesa, podemos vislumbrar a possibilidade da terapia gênica em fazer com que essa cópia funcional do gene TCF4 funcione 2 vezes mais. Então, é como se a gente fizesse com que a velhinha queimasse, tivesse uma chama 2 vezes maior. Apesar das células continuarem com o mesmo panorama genético, ou seja, tem uma cópia do gene que funciona e uma cópia que não funciona, a velhinha apagada, agora a velhinha acesa queima 2 vezes mais rápido. E aí, potencialmente, pode levar a célula a corrigir os seus problemas e, eventualmente, o sistema nervoso voltar a funcionar da maneira correta. A pergunta que todos vocês devem estar se fazendo é como saber se essas estratégias de terapia gênica serão efetivas para a síndrome de Pitt-Hopkins. Então, nós estamos naquele primeiro estágio de toda pesquisa científica, que é provar o conceito de que essas manipulações genéticas são possíveis no laboratório. Então, usando, como nós dizemos no nosso jargão, modelos. No caso específico, são utilizados modelos celulares, células que são cultivadas lá no ambiente do laboratório, in vitro, de modo que possamos fazer experimentos com essas células no contexto do laboratório, sem ter que realizar nenhum procedimento, evidentemente, em pacientes. Como esses modelos de células que são crescidas no laboratório são obtidos? Esse slide mostra para nós um resumo bem simplificado dessa estratégia desde o início. Então, muitos pacientes com a síndrome de Pitt-Hopkins foram recrutados pelo nosso grupo e fizeram uma visita à Unicamp, onde nosso laboratório está localizado, e tanto das crianças com a síndrome como dos seus pais foram coletadas pequenas biópsias da pele, pequenos fragmentos da pele de uma região bem escondida. Esse procedimento é muito simples, não requer hospitalização, é algo que pode ser feito pelo dermatologista num ambiente seguro, evidentemente, mas que nem requer ponto. Então, é um procedimento simples para a coleta de células daquele paciente. E essas células, posteriormente, são cultivadas, como vocês veem nessa figura aqui embaixo, uma imagem de microscópio mostrando muitas células que foram crescidas a partir daquele pedacinho de pele retirado dos pacientes. Essas células são chamadas fibroblastos e, felizmente, elas são capazes de crescer nesse ambiente de laboratório in vitro e poder funcionar depois como nosso ponto de partida para a obtenção das células do sistema nervoso, que são, evidentemente, as células que precisam ser estudadas no contexto da síndrome de Pitt-Hopkins. Depois de obter essas células, os fibroblastos, lá no laboratório, o que é feito essas células, elas são forçadas para que 3 genes dessas células funcionem, sejam mais ativos. Esses genes não têm nada a ver com a síndrome de Pitt-Hopkins, é um mecanismo que nós usamos no início da pesquisa para transformar os fibroblastos nas células-tronco, que é o que vocês veem nessa segunda imagem de microscópio do slide.
Então, esse procedimento força as células, os fibroblastos, a que a atividade de 3 genes específicos sejam aumentadas. E aí, como uma consequência, há uma revolução literalmente nessas células, a que a gente dá o nome de reprogramação celular, e os fibroblastos literalmente se transformam em um outro tipo de célula, uma célula-tronco. O que vocês veem aqui, esse tapetinho de células, né, é um tapete formado por células-tronco. Cada uma dessas bolinhas, como se fosse um saguzinho, é uma célula-tronco, e uma célula-tronco é aquela célula que é capaz de dar origem a vários tipos celulares para estudo dentro do laboratório do interesse do pesquisador. No nosso caso, logicamente, como se trata de uma doença que tem a ver com o sistema nervoso, nosso interesse foi obter células do tecido nervoso, então, células neurais cultivadas e obtidas no laboratório. Você pode, por exemplo, obter neurônios a partir dessas células-tronco. Ou aquilo que eu mostro nessa figura, na terceira figura de microscopia, que é o chamado organoide cerebral. Então, são essas estruturas que vocês veem aqui embaixo, contendo muitas e muitas células, e que se organizam e se conectam e funcionam de forma muito semelhante ao sistema nervoso, ao cérebro, no início do seu desenvolvimento. Então, o organoide cerebral, às vezes, na mídia é chamado de minicérebro, a gente reluta em usar essa palavra, primeiro porque é uma palavra leiga, mas segundo porque o objetivo não é reproduzir uma mini versão do cérebro cultivado in vitro, mas sim algo que se assemelha ao primeiro estágio do desenvolvimento do tecido nervoso. Como eu disse, essas células se organizam de uma maneira muito bonita e podem daí ser estudadas completamente dentro do laboratório, mas são células derivadas daquelas crianças portadoras da síndrome de Pitt-Hopkins. Essas estruturas são analisadas numa abordagem muito complexa e que eu vou mostrar aqui de uma forma bastante resumida, para compreender, primeiro de tudo, o que é que tem de alterado no tecido nervoso derivado dos pacientes. E segundo, testar essas estratégias de terapia gênica, de correção genética, para verificar se elas levam as células do tecido nervoso a se comportarem de novo de forma normal. Tá? Então, um exemplo desse tipo de abordagem analítica, um tipo de análise que pode ser efetuado com as células dos organoides lá no laboratório, é utilizando um instrumento para olhar lá dentro do organoide, lá dentro dessa estrutura, e verificar a atividade elétrica dos neurônios. Todos vocês sabem que o neurônio é uma célula fundamental do sistema nervoso e que ela tem essa propriedade muito básica, que é a propriedade de excitabilidade, ou seja, o neurônio ele é capaz de receber estímulos e transmitir estímulos elétricos para outras células. E essa atividade elétrica, vamos dizer assim, é uma das características fundamentais dessa célula que pode ser observada nesses organoides lá no laboratório, derivados dos pacientes. Não só dos pacientes, da criança com Pitt-Hopkins, mas também dos seus pais ou mães, que são usados aqui como controle. São aqueles indivíduos que têm, digamos, características genéticas muito parecidas com o do filho ou da filha, mas que não são portadores da síndrome de Pitt-Hopkins. Novamente, aqui em cima eu represento a característica genética relacionada com a síndrome. Então, o pai ele tem as 2 velhinhas acesas dentro da célula e a criança com a síndrome tem apenas uma velhinha acesa, uma apagada. Essas linhas pretas que vocês conseguem ver aqui, elas são resultados dessas medições de atividade elétrica dos neurônios. Então, cada vez que as linhas sobem bastante e depois descem, significa que houve atividade elétrica em um neurônio que está sendo analisado. E como vocês conseguem verificar claramente nessa figura, a atividade elétrica das células neuronais da criança com Pitt-Hopkins é bastante inferior em relação à dos pais, que aqui são usados como controle de comparação, para termos comparativos. Eu estou mostrando apenas essa análise que pode ser feita com os organoides, porque eu acho que ela é bastante emblemática dessa característica mais fundamental do tecido nervoso, que é a atividade elétrica dos neurônios. Mas muitas outras características podem ser avaliadas nesses organoides mostrados ali na figura à esquerda. Tá?
Muito poderia ser dito sobre essa nossa análise dos organoides, mas acho que o objetivo é mostrar o que foi feito para testar as nossas estratégias de terapia gênica, e é isso que eu mostro nesse próximo slide. Então, nessa figura, nesse slide, nós vamos mostrar como a terapia gênica foi testada e o efeito produzido. Nessa figura, nesse slide, tem três colunas de informação. Então, nessa primeira coluna, nós vamos ver tudo relacionado ao organoide derivado do pai ou da mãe. Nessa segunda coluna, tudo derivado do organoide da criança com a síndrome de Pitt-Hopkins. E na terceira coluna, o resultado da terapia gênica. Na terapia gênica, olhando agora para a parte de baixo desse slide, o que foi feito foi aquela estratégia em que a cópia do gene TCF4, representado pela velhinha acesa, aquela que funciona normalmente, nós forçamos essa cópia a ser ativa 2 vezes mais eficientemente. É como se a velhinha tivesse uma chama 2 vezes maior, ou estivesse queimando 2 vezes mais rápido. A outra cópia do gene TCF4 nessas células continua não funcionando corretamente, representado aqui pela velhinha apagada. O que nós vemos nessa primeira linha de imagens de microscopia são os organoides cerebrais, derivados do pai, da criança com Pitt-Hopkins e da criança com Pitt-Hopkins submetida à terapia gênica, tudo lá no ambiente do laboratório. Mas o mais importante dessa figura é a parte do meio. Essa parte do meio representada aqui com esses tracinhos azuis verticais e às vezes esses traços vermelhos verticais também. Então, para simplificar, para que todos possam compreender, cada pauzinho azul desse daqui, cada tracinho vertical azul representa um episódio onde o neurônio presente nesses organoides mostrados na figura de microscopia é ativo. Então, cada pauzinho azul vertical representa um episódio de atividade elétrica, vamos dizer assim, do neurônio. E como vocês conseguem ver, a atividade elétrica dos neurônios do organoide derivado do pai é muito maior. É como se os neurônios estivessem falando muito mais. Em comparação, no organoide da criança, derivado da criança com Pitt-Hopkins, existem muito menos pauzinhos azuis, muito menos frequentemente esses neurônios disparam a atividade elétrica, como se eles fossem muito mais quietinhos. E o que interessa para nós é saber o que aconteceu depois da aplicação da terapia gênica para fazer com que a velhinha queimasse 2 vezes mais rápido. E como vocês veem aqui no slide, na figura à direita, a quantidade de pauzinhos azuis é muito maior em relação à condição do organoide não tratado com terapia gênica que está na coluna do meio. A pergunta se essa correção da atividade elétrica, que é o que a gente poderia esperar de melhor para a terapia gênica no contexto da síndrome, a pergunta de se essa correção ela é perfeita ou não, é uma pergunta que precisa ser respondida ainda. É certamente uma correção parcial, bastante significativa. Se isso levaria ou não levaria a uma melhora de qualquer característica clínica, é algo que, evidentemente, a gente não ainda consegue avaliar, porque todos esses experimentos são feitos in vitro, tá? Então, o primeiro estágio como eu disse, a prova de que esse tipo de abordagem pode ser empregada para realização da terapia gênica futuramente em pacientes. É um estágio que a gente chama pré-clínico, é algo que é primeiro observado no laboratório e que depois vai ser transferido em vários estágios de testes clínicos que eu vou contar para vocês no próximo slide, tá? Como eu disse, muitas outras verificações podem ser feitas e foram feitas nesses organoides, além da atividade elétrica dos neurônios, para mostrar que o nosso teste de terapia gênica é efetivo. Além disso, a outra estratégia foi também testada, não a de fazer com que a velhinha acesa queime 2 vezes mais rápido, mas aquela estratégia de introduzir uma terceira cópia, uma terceira velhinha, esta acesa dentro das células do paciente. Tá? Para quem está se perguntando como tudo isso é feito, como, afinal de contas, essas velhinhas extras ou essas modificações genéticas são feitas nas células desses organoides, tá? Eu posso contar para vocês em detalhes, quando a gente for discutir, se alguém tiver essa pergunta, mas em linhas bastante simplificadas,
nós usamos um chamado vetor. É algo que é usado como se fosse uma estratégia para levar, né, a terapia gênica para dentro da célula do paciente. Levar essa cópia extra do gene TCF4, por exemplo, para dentro da célula do paciente. Esses vetores são bastante estudados no mundo inteiro, hoje em dia, no contexto de várias outras doenças, não necessariamente relacionadas ao sistema nervoso. Várias doenças estão hoje sendo testadas para que a terapia gênica seja, né, testada e potencialmente algo que possa ser usado no futuro. E esses vetores estão sendo cada vez melhorados para se tornarem eficientes, seguros, capazes de modificar células de interesse, ou seja, as células que são afetadas e importantes no contexto da doença. Claro que no nosso caso as células são células do cérebro e, portanto, esses vetores são modificados, engenheirados e desenhados para que eles possam ser utilizados e modificarem as características genéticas das células do tecido nervoso do paciente. Existe ainda um longo caminho, então a pergunta que muitos devem estar se fazendo é: quando essa terapia vai estar disponível para o meu filho, para a minha filha? Uma resposta bem clara para isso é: o nosso pontapé inicial foi dado. Esse é um longo caminho, como é um longo caminho para o desenvolvimento de qualquer estratégia terapêutica ou fármaco, tá? É um longo caminho de testes clínicos. Felizmente, muitos de vocês acompanharam, né, no desenvolvimento das vacinas da Covid, como funcionam essas fases de testes clínicos, né? A gente está acostumado naquela fase pré-clínica, e depois na fase clínica tem fase 1, fase 2, fase 3, fase de acompanhamento e na sequência. Tudo isso aí ainda precisa ser feito para que essa estratégia de terapia gênica, que foi comprovada in vitro, possa ser um dia utilizada em pacientes. Ontem à noite, o professor Alex também mencionou que o mesmo caminho está sendo executado para a síndrome de Phelan-McDermid. E assim será para um conjunto grande de doenças genéticas relacionadas com o sistema nervoso nos próximos anos. Ainda é muito prematuro dizer se isso será efetivo em pacientes, mas eu sou um cara super positivo. Eu acredito que o que nós podemos fazer para testar isso em ensaios clínicos nos próximos anos está sendo feito. Recentemente, uma empresa farmacêutica que tem não só o expertise, mas também os recursos financeiros necessários para executar esses testes clínicos, que são caríssimos, se aproximou do nosso laboratório e já, entre aspas, como a gente diz, licenciou essa tecnologia, para que, então, possam ser executados os testes clínicos a partir do segundo semestre desse ano. O teste clínico, ele tem muitas etapas. A primeira delas, como vocês sabem, acompanharam com o desenvolvimento das vacinas de Covid, são os testes de segurança. Então, esses testes não são executados em pessoas, não é feito no ser humano, mas eles precisam ser vencidos para mostrar que essas modificações não causam efeitos colaterais danosos. E aí, em alguns anos, se tudo der certo e esses primeiros estágios de testes clínicos forem vencidos com sucesso, aí sim será uma fase de recrutamento de pacientes, primeiramente com a síndrome de Pitt-Hopkins, porque é o que está sendo estudado nesse estudo, claro. Outra pergunta que alguns de vocês devem estar se fazendo é se esses princípios, isso tudo que foi feito nesse trabalho, pode ser aplicado para o meu filho, para a minha filha que não tem a síndrome de Pitt-Hopkins, tá? Então, a melhor resposta para isso é a seguinte: a tecnologia que foi desenvolvida aqui, ela poderá eventualmente ser utilizada para outras síndromes dentro do espectro TEA e que tenham bases genéticas conhecidas. Então, dentro daquele conjunto de 3 tipos diferentes, né, de determinações genéticas nos pacientes, né, nós temos aquelas síndromes que são causadas por apenas um gene. Para essas, assim como da síndrome de Pitt-Hopkins, a síndrome de Phelan-McDermid e várias outras, para essas, certamente essa tecnologia poderá eventualmente ser empregada, com algumas modificações em relação ao que eu mostrei aqui, evidentemente, porque os genes e os detalhes variam de síndrome para síndrome. Para essas daqui, que são associadas a vários genes, a gente vislumbra que um dia poderemos fazer modificações genéticas para vários genes simultaneamente também. Só vai levar mais tempo.
Mas mesmo para essas onde vários genes simultaneamente atuam, é possível que algumas vias, algumas estradas dentro da célula, estejam com as sinalizações um pouco afetadas, né? E se conseguíssemos identificar essas estradas, entre aspas, dentro da célula que não funcionam direito, apesar de vários genes contribuírem simultaneamente, essas estradas podem sim ser alvos dessas estratégias de terapia gênica. Então, mesmo para esses casos de TEA, onde a condição é devida a mutações, a alterações genéticas em vários genes simultaneamente, mesmo para essas a gente pode vislumbrar a aplicação da terapia gênica no futuro. Já para os casos que são ainda de fundo de bases genéticas desconhecidas, para esses a gente precisa compreender melhor, né? Porque você só pode aplicar a terapia gênica quando você conhece o gene. E as determinações genéticas precisam estar bem estabelecidas nesses casos. E por isso, ainda puxando um gancho da apresentação da professora Rita, é muito importante que a gente estude esses casos todos, com uma casuística grande, né, e com acesso a informações que permitam determinar essa relação de causa e efeito entre a alteração genética e a doença. Esse trabalho todo, que eu apresentei de forma bastante simplificada para vocês, foi desenvolvido por um time de pesquisadores em vários lugares. Especialmente eu gostaria de citar aqui a nossa colaboração na Unicamp com a Universidade da Califórnia em San Diego. O Dr. Alisson Motra é um brasileiro que se encontra nos Estados Unidos há muitos anos e que tem colaborado conosco bastante prolificamente dentro dessa pesquisa. É uma pesquisa que tem financiamento de diferentes frentes, e uma delas em particular eu gostaria de mencionar aqui, além da FAPESP, que é o financiamento que nós recebemos de uma fundação para fomento de pesquisa nos Estados Unidos, e que é liderada por pais de famílias, né, de crianças com a síndrome de Pitt-Hopkins. Então, essa fundação ela tem sido bastante organizada e bastante generosa no financiamento que concede para vários laboratórios no mundo todo, e muito focada nesse desenvolvimento de novas terapias, além da compreensão da própria doença, ou seja, compreender o que é que tem de diferente nas células do tecido nervoso dessas crianças. E isso tem sido muito bom, lidar com essa fundação e as famílias nesse contexto de troca, né, de informações. As famílias dão um suporte muito grande aos pesquisadores, em contrapartida, os pesquisadores têm um foco redobrado em desenvolver as novas terapias para essa síndrome. Por coincidência, nos 2 últimos dias, a gente teve uma conferência das famílias e pesquisadores, semelhante ao que nós estamos fazendo aqui hoje, para mostrar os resultados de pesquisa recentes do último ano de financiamento de vários laboratórios aí que tiveram financiamentos da Fundação Pitt-Hopkins. É isso, eu fico por aqui, acredito que temos espaço para algumas perguntas, não? Fábio, super obrigado pela sua maravilhosa palestra, extremamente didática, como foi já elogiado aqui no chat. A gente está super atrasado, eu só vou fazer uma única pergunta, e a ideia é a gente voltar para essas perguntas no final da manhã. Combinado. Então, eu vou por ordem não estou escolhendo ninguém, eu vou escolher a da Cláudia, só para dizer que foi a primeira que postou uma pergunta, né? E acho que as outras a gente discute depois. Então, a Cláudia Spadoni, vou ler a pergunta dela. Sou mãe de uma jovem com Phelan-McDermid. Gostaria de saber quanto das suas pesquisas podem contribuir para a Phelan-McDermid e vice-versa, já que são 2 síndromes já nessa fase de pesquisa. E como somar esforços no Brasil e nos Estados Unidos. E como ter mais respostas mais cedo e em quanto tempo na sua experiência. Licença, Fábio, deixa eu só te lembrar uma coisa. Se você quiser, depois que você responder essa pergunta, você pode olhar as outras perguntas que já existem nessa sessão de Q&A e responder por texto. E aí, ao final, a gente pode retomar também, tá bom? Combinado. Então, vamos lá, são várias perguntas aí, mas o professor Alex mencionou
terapia gênica no contexto da síndrome de Phelan-McDermid ontem à noite. A gente não sabe detalhes porque não foram apresentados, mas eu acredito que seriam muito semelhantes a isso que foi mostrado aqui. Então, o que está em jogo aí, para a pessoa que perguntou, a tecnologia é mais importante do que os detalhes. Evidentemente que o que foi feito para a síndrome de Pitt-Hopkins tem a ver com o gene TCF4, porque é o gene alterado na síndrome de Pitt-Hopkins em todos os pacientes, né? A tecnologia que foi desenvolvida aí e que foi testada e que foi comprovada com sucesso nos organoides in vitro, essa sim pode ser transferida facilmente para outras síndromes genéticas do TEA e que sejam causadas por apenas mutações em apenas um gene, como é o caso da maioria dos casos, né, da síndrome de Phelan-McDermid. Além disso, existe uma outra característica da síndrome, eu vou pedir para a Rita me corrigir se eu falar alguma bobagem, mas uma característica da síndrome de Phelan-McDermid é bastante semelhante à síndrome de Pitt-Hopkins, é que ambas são as chamadas haploinsuficiências. Então, o problema nessa síndrome está relacionado com o fato de que as células têm só uma velinha acesa. A velinha apagada, ela por si só não está causando problema, acreditamos que não. O problema está no efeito de dose, como nós dizemos, é o fato de que não tem duas velinhas acesas dentro da célula. Então, a estratégia que foi utilizada e empregada e mostrada nessa minha apresentação também poderia ser usada para a síndrome de Phelan-McDermid, com toda certeza. E eu imagino que é algo muito semelhante que está sendo testado pelos pesquisadores, como foi mencionado ontem à noite. Sobre o tempo de duração da pesquisa no teste clínico, tudo isso vai depender de dois fatores contributivos. Se as primeiras estágios aí de teste de segurança vão ser feitos com sucesso, e isso provavelmente vai levar de 1 ano a 2 anos, e a partir daí vão ser recrutados pacientes para os primeiros estágios, né? Um grupo pequeno de pacientes, depois um grupo maior. Para isso daí funcionar, um segundo fator contributivo é importante, que a gente tenha acesso às famílias. Então, é preciso, felizmente a gente tem isso no caso da síndrome de Pitt-Hopkins, um registro de famílias, para que possam ser contatadas no momento em que o recrutamento para esses testes clínicos estejam para acontecer. Esse é um procedimento que leva tempo, porque tem aspectos legais envolvidos, evidentemente, e precisa ter um acompanhamento clínico, médico, constante durante todo o procedimento, e isso daí vai acontecer ainda no futuro breve. A gente quer que seja breve, mas não vai ser nesse ano nem no próximo ano. Mas a gente precisa, para isso, ter acesso a esses pacientes. Nos Estados Unidos, a gente tem um repositório de informações das famílias que é muito completo, no Brasil, menos, embora exista uma associação de famílias aí portadoras da síndrome de Pitt-Hopkins. Então, se eu puder dar um conselho e uma sugestão para as famílias que aqui assistem, é que se unam, né, e se organizem, e com a nossa ajuda da parte acadêmica, evidentemente, para que a gente possa ter acesso a esse repositório de informações, né, uma lista de famílias que potencialmente estariam interessadas nos ensaios clínicos quando eles vierem a acontecer. Agora, quando que tudo estará terminado e comprovado e potencialmente com caso de sucesso? Isso vai depender muito, tá? É possível que sejam 5 anos, é possível que sejam 10 anos ou mais. Isso não deve servir de desencorajamento de forma alguma para nenhuma pessoa que está assistindo a gente aqui. Eu tenho certeza que esse prazo, ele é bastante curto do ponto de vista científico, e a gente está literalmente colocando todo o gás que temos para que seja encurtado o mais possível. Fábio, super obrigado. Acho que faltou só o ingrediente financiamento, né, que também é importante para que tudo isso aconteça.